Fala pessoal, crise no Real Madrid, crise no Santiago Bernabéu. Parece mentira, mas não é. A gente não está acostumado a ver e a viver esse tipo de cenário, mas é o que está acontecendo. Na semana passada, goleada para o Barcelona aqui no Santiago Bernabéu, um jogo que valia direto a briga pela liderança do Campeonato Espanhol. Teve também o lance do Vinícius Júnior, que perdeu o prêmio Bola de Ouro. Isso pode ter afetado, de certa forma, até o emocional, o psicológico da equipe toda. E hoje, um atropelo do Milan. O Milan passeou diante do Real Madrid, na casa do Real Madrid, e expôs a fraqueza defensiva do time espanhol. Com a ausência do Carvajal, capitão, lateral direito, o Real perde muito a referência lá atrás de liderança. Lucas Vázquez, coitado, não dá para colocar tudo na conta dele, mas destoa demais. E mais uma vez o Real acabou sendo prejudicado por conta disso. Se esperava uma reação do Real Madrid depois de todos esses dias turbulentos, uma reação contra o Milan, mas passou longe disso. O Milan dominou o Real Madrid, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. Fez 1-0 com o Thiago de cabeça. O Real teve um pênalti justo, marcado do Emerson Royal em cima do Vinícius Júnior. Gol do Vini, um gol de cavadinha, um gol importante para o Vini, para recuperar a motivação, recuperar o sorriso no rosto, trazer a torcida de novo com ele. E foi o que a gente viu na hora do gol, quando ele marcou. Se esperava que a partir daí o Real Madrid fosse reagir e pressionar o Milan, né? Buscando a virada. Que nada, passou longe. O Milan fez o 2-1, fez o 3-1, poderia ter feito o quarto, poderia ter feito o quinto, porque o Milan foi muito melhor do que o Real na partida de hoje. E é curioso, porque o Real Madrid ressuscita o Milan. O Milan, em 3 jogos até agora, havia vencido uma partida só, a última, contra o Clube Bruges. E vence o Real na casa do Real. Algo incomum. A última vez que o Real Madrid havia perdido aqui na Liga dos Campeões tinha sido em abril de 2022, há 15 jogos. Isso mostra a dificuldade que é vencer o Real na casa do Real Madrid. Mas hoje passou longe essa dificuldade. O Milan sobrou. O Milan que não faz bem o campeonato italiano. Também não faz assim uma grande Liga dos Campeões, mas o resultado aqui expõe muito a fraqueza do Real Madrid nessa temporada. Carlo Ancelotti, certamente essa semana, será fritado pela imprensa espanhola, que espera um desempenho melhor do Real Madrid. Esperava-se um Real Madrid muito mais goleador nessa temporada, principalmente com a chegada do Mbappé, com a boa fase do Vinícius Júnior, já com o entrosamento do Bellingham também nessa equipe, mas o Bellingham segue sem fazer um gol na temporada, segue passando em branco. E o Mbappé está muito aquém do que se espera dele. O Mbappé tem muito mais para entregar. Tem 8 gols na temporada, é o vice-artilheiro do time na temporada, mas o Mbappé ainda está devendo demais. Hoje era uma partida para o Mbappé puxar o jogo para si, resolver, criar muito mais, aparecer. Teve 1 ou 2 chances o Mbappé, pouco produziu, se escondeu no jogo, pouco criou e expõe essa fraqueza, essa falta de inspiração dos atacantes do Real Madrid, falando especificamente do Mbappé. O Vini fez o gol, até apareceu um pouco mais na partida, mas ainda assim o time todo do Real Madrid não foi bem. O Carlo Ancelotti também não foi bem. Ele escala a equipe com 3 atacantes, com o Vini, com o Mbappé e com o Bellingham, como se fosse um atacante, né? Seria talvez um 4-4-2, mas o Bellingham flutuando entre o meio-campo e o ataque. E o Modric como responsável pela parte de criação do time. O Milan muito forte no setor de marcação, fechando os espaços no meio, na zaga, dando poucas chances para o Real Madrid criar, e aí mataram o Modric durante todo o primeiro tempo. Quando o Rodrigo entra na segunda etapa, o Real até se encontra um pouco mais, porque são jogadores que estão acostumados a estar juntos, lado a lado. O Rodrigo não teve tempo para proporcionar qualquer tipo de reação. Quando eu olhei para o relógio e vi que já estava 3-1, o Real teve um gol anulado, até um absurdo, né? Um gol justo anulado, o Rüdiger estava o dedão do pé dele à frente da linha de impedimento, mas assim, aquela questão milimétrica que a gente questiona mais uma vez se a lei do impedimento não deveria passar por uma reformulação, ter uma outra ideia, porque é injusto você anular um gol quando o cara está 3 centímetros, 5 centímetros à frente da linha, né, do último homem.
Se o Real faz o 3-2, muita coisa poderia acontecer, porque a gente sabe como o vento muda quando o Real reage no final do jogo, a torcida entra, e, enfim, o Real Madrid tem toda essa mística. Mas com esse gol, como acabou sendo anulado, o Milan foi inteligente, tocou a bola, colocou a bola no chão e administrou o resultado até o final. Essa vitória do Milan também serve para o Paulo Fonseca repensar o que ele tem feito no campeonato italiano. Porque o Rafael Leão é o melhor jogador do Milan, desse elenco do Milan. É a estrela, o Rafael Leão. Mas no campeonato italiano, ele é banco de reservas. Nos últimos 3 jogos do italiano, o Paulo Fonseca colocou o Rafael Leão no banco. Na Champions League, o Rafael Leão joga, e joga bem. Hoje, jogou muito bem aqui. Não fez gol, criou boas chances, teve uma cabeçada que ele exigiu do Lunin, uma defesaça no ângulo, uma cabeçada no alto. O Lunin se esticou muito para buscar essa bola. O Rafael Leão comemorou muito também o primeiro gol do Milan. Parecia que foi até um desabafo dele, da felicidade dele de estar em campo com a camisa do Milan. Com essa situação com o Paulo Fonseca, os dois são portugueses, mas parece que os dois não falam a mesma língua. Lá na Itália já começa a se falar que o Rafael Leão pode deixar o Milan agora na janela de janeiro, que o Barcelona estaria interessado, o Paris Saint-Germain também poderia ser um outro destino do Rafael Leão. Se isso acontecer, o Milan vai perder o seu principal jogador e não dá para entender por quê. Paulo Fonseca chega agora, está colocando as ideias dele, mas tem jogador que você não pode abrir mão, ainda mais quando é um jogador decisivo, quando é o seu principal jogador do time. E hoje o Rafael Leão foi um dos destaques da equipe italiana na partida contra o Real Madrid. Se a semana passada e essa semana trouxeram nuvens, momentos turbulentos para o Real Madrid, a semana que inicia agora promete ser ainda mais agitada para cima do clube espanhol. A imprensa de Madrid não vai aliviar para cima do técnico Carlo Ancelotti. Ele sabe que está devendo, o trabalho nesse início de temporada não é bom. O Real Madrid, na Liga dos Campeões, em 4 jogos, tem 2 vitórias e 2 derrotas. A gente não está acostumado a ver um desempenho do Real Madrid como esse. E o Milan também, os dois se colocam na zona de classificação, mas o Real Madrid nessa terça-feira termina na 17ª colocação, está fora daquele grupo que consegue a classificação direta para as oitavas de final, e se terminasse hoje a fase de liga, o Real Madrid teria que disputar aquele play-off para conseguir a classificação às oitavas de final. Inimaginável pensar que o Real Madrid estaria nessa situação, ainda mais encarando adversários como o Lille, que o Real Madrid acabou perdendo, o Milan, por ser um clássico, mas por estar dentro de casa, se esperava também que o Real acabasse vencendo, venceu o Stuttgart, venceu o Borussia Dortmund, mas está devendo demais, tanto no Campeonato Espanhol como na Liga dos Campeões. Carlo Ancelotti tem muito a responder na coletiva de imprensa que nós teremos nessa semana aqui em Madrid. Valeu, um abraço, boa noite a todos.